a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos e queridos ouvintes, estamos neste momento nos preparando para celebrarmos esse culto ao Senhor que sempre celebramos às segundas-feiras, das 7 às 8 da noite. Pois bem, outra vez recomendo vocês a se concentrarem no culto. Não desviem os pensamentos, não desviem as atenções. Vamos nos prostrar perante a face do nosso Deus, porque vemos as catástrofes do mundo aí, agitando de um lado e de outro, pessoas morrendo, pessoas perdendo tudo, as catástrofes destruindo, a pandemia matando, os hospitais cheios de doentes, e muitas vezes nós ficamos pasmados com tudo o que acontece e devíamos abrir bem os nossos olhos para o fato de que isto tudo que Deus está fazendo é para despertar a igreja e repreender o mundo pelo seu pecado, pela sua idolatria, pelos seus crimes, pelas suas transgressões, suas teimas, sua recusa de receber o Filho de Deus que Ele mandou ao mundo. Pois bem, amados, então prestemos atenção a isso, prestemos atenção a isso. Para nós, as igrejas, Deus está advertindo, nos mandando nos santificar mais, procurá-lo mais, chegarmos mais para junto dele. Está falando conosco no sentido de que amemos mais o nosso Deus, amemos mais o nosso Salvador, amemo-nos mais entre os irmãos, que não permitamos em nós acusação contra ninguém, mas clamor pela misericórdia, clamor pela graça, clamor pelo perdão. É isso que Deus quer que nós façamos e nos amemos uns aos outros como Ele amou seu próprio Filho Jesus. Sabendo disso tudo, nós vamos orar agora. Orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão aflitos, orar por aqueles que perderam tudo, orar por aqueles que estão desenganados, orar por aqueles que estão perdendo a esperança e orar para aqueles crentes que estão em cima do muro sem saber para onde pisam, para que tomem uma atitude corajosa, agarrem-se com Jesus e não o larguem mais. Vamos orar então. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Toma-nos em tuas mãos, nosso Deus, nesta hora. Ajuda-nos, ensina-nos a fazer sempre a tua vontade. Ensina-nos as benditas leis do quebrantamento, Senhor Deus. Ensina-nos a quebrantar as leis da humildade, de nos achegarmos mais, descermos mais, humilharmos-nos mais, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, no tempo de Deus, Ele nos exalte. Olhemos para Ele, olhemos agora para os nossos enfermos e peçamos ao nosso Deus que tenha misericórdia. Olhemos para os pobres, que muitos perderam tudo que tinham nas enchentes por aí afora, perderam casa, perderam dinheiro, perderam tudo que tinham, ficaram com a roupa do corpo. Peçamos a Deus que ajude a esses que estão sofrendo. Peçamos a Deus que olhe para o nosso país, nossas autoridades, nossos presidentes, nossos ministros, nossos governadores, senadores, deputados e tantos outros que estão sobre nós, autoridades constituídas por Deus, que eles aprendam a governar com justiça e com amor. Peçamos a Deus pela igreja dele espalhada pelo mundo, que essa pandemia e essas tragédias que acontecem não levem a igreja a esfriar, não levem a igreja a duvidar, não levem a igreja a pensar que Deus esqueceu. Estava ouvindo ontem alguém dizendo que há pastores por aí que não acreditam que Cristo vai voltar. Esses homens precisam se converter. Não acreditam em muita coisa. Não acreditam no inferno. Não acreditam em demônios. Ora, faça-me um favor. Que tipo de pastor é esse? E o que é que ele vai dizer às suas ovelhas? Então, meus irmãos, vamos orar, pedir a Deus que esclareça essas pessoas, que desperte essas pessoas, que acorde essas pessoas. Pai querido, toma-nos em tuas mãos agora. Santifica o teu nome em nossas vidas. E ensina-nos a te buscar, a te encontrar, a andar contigo, a nos humilharmos diante de ti, deixarmos a vaidade, deixarmos, Senhor Deus, o orgulho, deixarmos a presunção. Às vezes pensamos que somos alguma coisa importante e às vezes, por sermos teus servos, achamos que merecemos. Não, nós não merecemos. Tudo que temos dado pelo Senhor é por misericórdia e graça, porque o que nós merecemos é o inferno, do qual o Senhor Jesus já nos livrou com o seu sangue, com a sua morte, com o seu sacrifício, com o seu sofrimento. Então, meus amados, vamos agora celebrar esse culto ao Senhor, pensando nisso. Nós não merecemos nada. Tudo que Ele nos dá é dádiva, é gratuito. Nós não merecemos, é bondade sua. Vamos agora pensar naquilo que o Senhor tem falado para nós, naquilo que o Senhor tem dito para nós e naquilo que devemos fazer para a glória do Senhor, para enriquecimento e alegria no céu e para que o inferno se transforme num deserto. Peçamos a Deus perdão para as nossas transgressões, mas peçamos com o coração. Não vamos ser adoradores apenas de palavras, de pensamento, não. Adoradores espirituais, quebrantados diante de Deus, procurando fazer a sua vontade. Vamos entrar na presença do Senhor assim. Amém? Que Deus abençoe vocês, os que são crentes e aqueles
que porventura ou por desventura não são crentes ainda e que essa live chegue ao seu conhecimento e a mensagem que será entregue chegue também ao conhecimento de vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da sua graça, do seu amor e da sua compaixão. É o nosso pedido, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, boa noite na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos aqui em mais uma live, em culto ao Senhor. Agradecidos pela oportunidade de estarmos mais uma vez pregando e falando das maravilhas do Senhor, né? E também aqui agradecendo ao Senhor pela saúde que temos. Aleluia. Glória a Deus. Não sejamos merecedores, mas glória a Deus. O Senhor seja em tudo e por tudo glorificado. Amém, Senhor. Né? Então nós vamos agora orar, falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para sempre. Aleluia. Exaltado seja o Senhor de geração em geração. Aleluia. Quero entregar neste momento os enfermos, aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam, ó Pai, da tua intervenção. Ó Senhor, tenha misericórdia e olhe com o teu olhar de bondade e amor. Amém. E aqueles que estão, ó Pai, encarcerados, aleluia, aqueles que estão impossibilitados de alguma maneira, que seja ajudado pela força do Senhor, amém, pela tua direção, ó Pai, amém, pelo ânimo que o Senhor tem colocado. Aleluia. Em nome de Jesus eu oro por fé e desde já te agradeço. Amém. Vamos amém, louvar o Senhor, amém? Eu quero louvar o Senhor com o hino assim, olha. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, que não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, que não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Jerusalém, sou o teu milagre. Jerusalém, eu quero te servir. Jerusalém, sou a tua imagem. Jerusalém, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Olhe comigo ao Senhor assim neste cântico, olha. Entrego a ti a minha oração,
confia em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que em mim fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que em mim fará vencer. A tua palavra, Deus, que em mim fará vencer. Amém, irmãos? Toda honra e toda glória para o nome do Senhor. Amém. Amém? Quero aqui acusar a presença de alguns irmãos que estão conosco. Aqui a gente está tendo um problema aqui, eu não tô conseguindo ver os irmãos aqui, mas eu quero desde já, não estou conseguindo ver aqui, mas eu quero deixar um abraço para a irmã Luísa Torres de Muqui. Quero deixar um abraço também, a paz para a nossa irmã Elzira Ozias de São Paulo, não é isso? Quero deixar a paz aí para pastor Roque Coutinho Paiva, pastor Heron Miranda Aranha, não é? Apesar de eu não estar vendo, mas eu quero deixar também para o pastor Gênesis, né? Ele ficou noivo no sábado, não é isso? Que Deus possa abençoar o irmão, a sua noiva também, as vossas famílias e as igrejas envolvidas aí. Eu quero deixar esse abração aí para o irmão, tá, pastor Gênesis? Receba de coração aqui da nossa família, em nome de Jesus. Agora que eu consegui ver, Hernani Vida Nova, né? A paz de Cristo para essa dupla santa. Abraço do evangelista Hernani, de São Paulo, né? Da Igreja Assembleia de Deus, do bairro Belém, não é isso? Varão, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, tá? Irmão Maria do Socorro Figueiredo, a paz do Senhor Jesus, pastores e servos do grande Deus. Nossa irmã de São Paulo também. Esse povo de São Paulo é muito abençoado, né? Jonathan Barbosa, boa noite a todos, paz do Senhor Jesus aos irmãos, glória a Deus, Deus te abençoe, tá bom, Jonathan? Muito bem, tá aqui vários irmãos, né? Esther Gomes, paz do Senhor Jesus, é minha irmã, né? Minha irmã, temos apenas 11 meses de diferença. Um beijo para você, minha irmã, em nome de Jesus. Semana que vem você completa mais um aniversário, pela misericórdia do Senhor, amém? Alice Carvalho, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, que Deus te abençoe rica e poderosamente aí onde a irmã estiver, tá bom? Então nós vamos agora orar e entregar o mensageiro nas mãos do Senhor, né? Esse povo precisa ouvir a mensagem salvadora do Evangelho, irmãos. Tem muita gente, membro da igreja, que ainda precisa aceitar Jesus, não é salvo. Ainda precisa aceitar Jesus para o nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Membro de igreja não quer dizer salvo, não. Salvo tem que estar lá no livro da vida do Cordeiro, não é? Salvo, seguro por Jesus. Amém. E aí ele vai experimentar, o Espírito Santo vai testificar dentro dele que ele é filho de Deus. Amém? Amém. Então eu quero também deixar um abraço para o Nelson Monteiro, né? Que é o diácono Nelson Monteiro. Tio da minha esposa, né, diácono ali em São João de Meriti. Hoje a nossa cidade ali em São João de Meriti e aqui em Nilópolis é feriado porque é emancipação, né? Então nós estamos aqui nesse feriado simultâneo, né? Então que Deus seja louvado. E nós fomos agraciados com uma bênção hoje muito grande, né? Só Deus mesmo aí, porque envolvia a questão de fórum, de justiça, e foi tudo resolvido para a honra e glória do nome do Senhor, né? Então nós vamos orar agora. Amém? Entregando o pastor Ferreira nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai,
Abençoa o teu servo mais uma vez, que ele seja um canal do Senhor, do alto, do céu, para que a mensagem seja transmitida aos corações agora. Eu oro por fé, Senhor, para que esta mensagem caia agora na boa terra dos corações dos ouvintes e daqueles que ouvirão posteriormente. Abençoe todos aqueles que estão agora presentes na live, aqueles que se dispuseram a deixar um pouco seus afazeres e prestarem atenção na pregação da Tua palavra. Ó Senhor, que eles recebam a bênção dobrada do Senhor dos altos. Toma o Teu servo nas Tuas mãos. Mais uma vez eu oro por fé em nome de Jesus. Amém. Amém, Pastor Ferreira. Meus amados irmãos, nós vamos hoje pregar, falar no texto bíblico, que é o texto bíblico do Novo Testamento, eu acho mais conhecido. Então nós vamos falar sobre ele. Vamos pregar sobre ele hoje. Às vezes, um texto bíblico se torna tão conhecido que as pessoas até banalizam, isso todo mundo sabe, isso todo mundo já ouviu. Tudo bem, mas nós vamos hoje falar sobre esse texto. É João 3, 16 a 18, e eu vou pedir ao Rogério que leia esse texto aí. João 3, 16 a 18. Evangelho de João, capítulo 3, 16 a 18, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esse texto bíblico é muito conhecido. É muito conhecido de todos os crentes, e recitado, e falado, até sem tanta reverência como deve ser. Mas eu gostaria de falar sobre ele hoje. Olha, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho. Quem daria seu Filho para morrer por quem não vale nada? Quem daria seu Filho para morrer por pessoas que lhe provocam, que lhe acendem a ira e o rancor? Quem daria seu Filho para morrer pelo seu próprio inimigo, pelo seu próprio adversário? Quem daria? Mas olhem a misericórdia de Deus até onde vai. Olha as profundezas dela. Porque muito antes que existisse o mundo, o Senhor viu toda a humanidade que Ele ainda ia criar, todos os pecados que eles iam cometer, todas as maldições que haviam de vir, e mesmo assim continuou com o propósito de criar a humanidade, e não somente criá-la, mas apesar de toda a ira que a humanidade provocou a ele, o amor dele foi muito além dessa ira, foi muito além desses pecados, e o levou a dar o seu santo Filho. Primeiro ele viu que não havia no mundo nenhum justo. A Escritura garante, meus amados irmãos, que a morte reinou até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança do pecado de Adão. Ora, a humanidade de hoje, o pecado dela não é semelhante ao de Adão. O pecado de Adão foi comer um fruto proibido com o desejo de ser semelhante a Deus. E hoje, o pecado é carnal, o instinto natural do homem pecar contra Deus, errar contra Deus, não querer saber de Deus, não querer saber de Jesus, não querer saber de nada, ser frívolo,
ser adúltero, ser ladrão, ser assassino, criminoso, ser pederasta, ser tudo isso que não vale nada, é o caminho que a humanidade tem tomado. É o caminho que Deus viu antes que essa humanidade surgisse. Deus viu esse caminho em cada ser humano. E mesmo assim, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, não impediu dele nos criar, mesmo sabendo que íamos ser desta maneira. Ele nos criou. Nos criou. E antes de nos criar, imolou o seu Filho nas profundezas da eternidade, para que quando surgisse a humanidade e caísse, o plano de salvação de Deus já estivesse executado, já estivesse pronto, e essa humanidade perdida, infeliz, tivesse uma esperança. Então, Deus nos deu seu Filho. Mas, quando o Filho chegou a este mundo, alguém pensou que ele viesse amaldiçoar o mundo, destruir o mundo, arrasar o mundo. Mas não foi isso que ele veio fazer. Toda a igreja que já está no céu agora, a igreja triunfante, louva a Deus, glorifica a Deus, santifica a Deus, exalta a Deus por esse amor tão grande. E a igreja que ainda está na terra aguarda o momento maravilhoso de estar com Deus na eternidade. Agora, meus amados, vejam o que a Escritura nos diz, que ele veio ao mundo não para amaldiçoar o mundo, não para condenar o mundo. Ele veio salvar o mundo. O que é que isso significa? Que o mundo já estava perdido muito antes dele chegar. Ele já viu esse mundo perdido muito antes que esse mundo existisse. Ele viu essa humanidade arruinada, perdida. A Escritura garante que não havia nenhum justo. A Escritura nos diz que a morte, o salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. É o salário, é o pagamento. Pecou, tem que morrer. A Escritura ainda garante: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Foi assim que o Divino Cordeiro viu a humanidade e veio e aceitou. Pois bem, agora vejam, amados, a Escritura nos diz que ele veio para salvar o mundo. A Escritura nos garante que ele veio com essa finalidade. O Senhor Jesus, tudo mais que ele fez foi detalhe, porque a visão dele, o plano dele, o ministério dele neste mundo era salvar a humanidade perdida. E a Escritura garante, aqui nesse texto lido, não é? Que ele veio salvar. Mas a Escritura garante que ele já encontrou essa humanidade condenada. A humanidade não ficou condenada depois que ele chegou para ele salvar, não. A humanidade já estava condenada desde a eternidade. Desde a eternidade que todos nós já estávamos condenados. E a Escritura diz que ele veio não para condenar, mas para salvar o mundo. E que todo aquele que aceitá-lo é salvo, tem o seu nome escrito no livro da vida e vai morar na glória eternamente. E a Escritura nos mostra, meus amados irmãos, o que nos faz sofrer
a humanidade condenada, viu? Ele veio para salvar, veio para ajudar. Então, todo aquele que nele crê será salvo, mas todo aquele que não crê, prestem atenção a isso. Eu queria que a igreja abrisse os olhos para essa visão tremenda. Todo aquele que não crê já está condenado. Não vai ser condenado, não. Ele já está condenado porque não crê. Jesus veio e foi livrar o homem desta condenação que já estava sobre ele. Condenação já estava sobre o homem, já estava sobre a raça. E o Senhor Jesus veio para arrancar da condenação esses homens condenados, essa humanidade condenada, já estava condenada. Tem gente que pensa que a pessoa só é condenada depois que peca. Não. Desgraçadamente, cada ser humano já nasce condenado. É doloroso crer nessa verdade, mas temos que crer nessa verdade. Todo ser humano já nasce condenado. Se morrer criancinha, é claro que vai para o céu. Por quê? Porque tem o tutor Jesus. Jesus é o tutor das crianças. Então ele salva. Ele disse dos meninos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os meninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mas quando esse menino cresce, assume a sua responsabilidade, não tem mais tutor, agora é dono da sua vida, agora é que sabe o que vai fazer com a sua vida, agora ele sabe que o Senhor Jesus era tutor dele enquanto ele era criança, mas agora o Senhor Jesus é o salvador dele, se ele quiser se salvar. Então, o Senhor Jesus garante que todo aquele que vem a ele, de maneira alguma ele joga fora. Não joga fora. O Senhor Jesus garante que todo que o aceita será salvo. E foi justamente para isto que ele veio e prega e diz: eu estou pregando a mensagem que o meu Pai mandou. Eu estou pregando a mensagem de meu Pai. Estou dizendo aquilo que ele mandou dizer. Eu estou dizendo que se eu salvar, ele perdoará os seus pecados todos e você ficará branco como a neve. Deixa de ser preto como carvão, como está agora. Pois bem, aquele que não crê, aquele que crê será salvo, será arrancado da condenação, será tirado do meio dos condenados. Mas o que não crê já está condenado. Ele não foi condenado agora porque não creu, não. Ele já está condenado. Ele tem que crer para se livrar da condenação. Tem que crer para ser salvo da condenação na qual já se encontra. Desde que nasceu, desde que foi gerado no ventre materno, ele já está condenado e só a misericórdia de Deus pode livrá-lo da condenação. Eu desejaria que a igreja pensasse nisso. Pensasse mais profundamente, irmãos, nessa situação da humanidade condenada. E pensando nisso, amemos mais, desejemos mais salvar os pecadores, corramos mais para salvar mais alguns da ira divina. Corramos mais para arrancar mais um das garras do Satanás, arrancar mais um do inferno, levá-lo para o céu. Olha, quando o Senhor Jesus, ressuscitado, apareceu à igreja, ele disse: olha, ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda a criatura. Ensinai o que eu vos ensinei. E eu estou convosco. Ele não disse eu estarei, nem eu estive, mas eu estou,
quer dizer, um presente contínuo. Ele continua com aqueles que estão pregando o Evangelho até hoje e até quando o Senhor voltar. Ele continua com aqueles que estão pregando o Evangelho. Por quê? Ele continua. Porque ele sabe o que significa a agonia da eternidade. Nenhum ser humano é capaz de saber disso. Nós sabemos o que está escrito, que é um tormento igual ao fogo de enxofre por aí afora. Um vulcão. Sabemos disso, que o inferno deve parecer com um vulcão. Aliás, tem até pessoas que acham que o inferno é lá no meio da terra e que o vulcão é um suspiro do inferno, é uma respiração do inferno. Eu não sei se é, mas uma coisa é verdade. A Escritura diz que o sofrimento é igual a alguém dentro daquele fogo. Não um ser humano, não um corpo humano só, mas um corpo com espírito e tudo dentro daquele fogo, porque o espírito não morre mais. Ele sofre e sofre e sofre até a consumação dos séculos, mas não morre mais porque ele é espírito. Fico pensando naquele rico, quando estava lá no Hades, e viu Lázaro no seio de Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro que molhe apenas ao menos a ponta do dedo e me toque a língua para me refrescar, porque estou em agonia nessas chamas. Quer que o Senhor disse? Lá tem Moisés e os profetas, ouçam eles. Ouçam eles. Lá tem Moisés e os profetas. Não, pai, mas se for um morto, quem é daqui não pode passar para lá, quem é de lá não pode passar para aqui. E mesmo que o morto fosse, ninguém acreditaria. Pois bem, irmãos, pensemos nisso. Está em nossas mãos. Está nas mãos da igreja a salvação de mais alguém. Corramos. Corramos para salvar mais um. Arrancar mais um dessas chamas terríveis, dessas chamas infernais, desse tormento eterno que jamais homem algum imaginou, que jamais homem algum pensou. E o que entristece é que a gente prega esse evangelho, mostra o que o Senhor Jesus sofreu para nos salvar, mostra o que ele falou, mostra o que ele disse, mostra tudo, mostra o que ele fez, e as pessoas simplesmente não dão atenção, não querem saber e vão caindo no inferno a cada instante. Eu gostaria de falar para você que você seja membro da igreja ou não seja, se você não tem certeza dessa salvação, se você não sente dentro de você essa salvação, você não sente, então você ainda não é salvo. Saia dessa situação, agarre-se com Jesus. Lembre-se do que disse o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, que debaixo do sol nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Paulo disse o mesmo a Timóteo, que nenhum outro era aquele mediador entre Deus e os homens. Ele disse, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outro. Não adianta as promessas, os votos, as orações, os sacrifícios. Nada disso vale nada sem Jesus. E outra coisa, você desonra a Deus sabendo disso e não aceitando Jesus. Então, o nosso Deus disse certa vez o seguinte, os que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão envilecidos, quer dizer, tornados vis e desprezíveis. Foi o que aconteceu com Eli e com os filhos por causa do descuido com as coisas de Deus, dos pecados contra Deus, por causa da falta de atenção, falta de obediência à palavra, aos mandamentos,
a mensagem de Deus. Pois bem, meus amados, o Senhor Jesus veio e, interessante, sofreu tudo isso sem reclamar. A palavra de Deus nos diz que ele foi levado como cordeiro para o matadouro e como a ovelha muda perante os tosquiadores, não abriu a sua boca. Por que ele não abriu a boca? Porque se ele tivesse reclamado, prejudicaria a mim, prejudicaria a você. A igreja não existiria. Não havia esperança. Mas ele suportou tudo calado até dizer, tetelestai, quer dizer, está consumado, até terminar todo o plano de Deus, aleluia, todo o plano de Deus para salvar o miserável do homem perdido, o Senhor Jesus cumpriu até o fim, quando provou vinagre na cruz do Calvário. Provou vinagre, então ele disse, está consumado. E aí inclinou a cabeça. Quer dizer, morreu. Morreu. Morreu por nós. Morreu por nossa causa. Morreu por sua causa. Morreu para me salvar e para salvar você também. Morreu pelos nossos pecados, os meus e os seus. E o céu nos espera. Eu vou para lá. Eu queria que você fosse também. Que você abraçasse esse Jesus amado, esse peregrino galileu, que passou 33 anos conosco aqui, sofrendo tudo, viu? É o Verbo divino que se fez carne para assumir a nossa humanidade e ter consciência porque estava perdendo seu sangue. Os animais que eram sacrificados na lei, eles não sabiam por que morriam. Então, o sangue deles apenas apontava que sangue tinha que ser derramado para a salvação do homem, mas tinha que ser sangue justo, e não havia justo no mundo. Então veio Jesus, o justo. Aleluia. Jesus veio, ofereceu-se e nos abençoou e nos conduziu e nos conduz até hoje e nos guarda e nos abençoa e está conosco a cada momento. A gente devia se alegrar muito com isso. Mas, irmãos, a igreja se alegra com isso. Mas como é que a gente pode sorrir vendo o resto da humanidade perdida? Às vezes um filho nosso, às vezes a esposa, às vezes o marido, às vezes o irmão, pai ou mãe, uma irmã querida, perdidos, e a gente sabendo que vai para o inferno, e a gente clama a Deus, a gente ora a Deus, a gente pede a Deus, a gente fala com a pessoa, e a pessoa às vezes não liga, não entende, não quer entender, desonra a Deus, não honrando a Jesus. Todo aquele que recusa aceitar Jesus como Salvador, desonra a Deus, se tornam envilecidos, tornados vis e desprezíveis. E a Escritura ainda diz, o Senhor Jesus ainda diz que o que não crê na palavra dele, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Oh, meu amado, acorda agora. Não permitas que a ira de Deus permaneça sobre você, porque você não sabe se está tendo hoje a sua última noite. Como eu não sei se estou pregando minha última mensagem. Mas eu sei para onde vou. Há mais de 70 anos que eu tenho certeza da minha maravilhosa, gloriosa salvação pelo sangue derramado do meu bendito Salvador Jesus. E eu queria que você
fosse assim também. Eu me regozijo em Deus porque tanto clamei a Deus que Ele se lembrou de meus pais e os salvou. Tanto clamei que Ele se lembrou de alguns dos meus irmãos. Meu irmão Irineu, que morreu crente. Meu irmão Frederico. Minha irmã Senhorinha. Minha irmã Guilhermina. E a minha irmã Felisbela, crente também. Então, meus amados, eu me alegro muito com isso, mas desejo encontrar todos lá, todos os meus. Oro a Deus insistentemente pelos meus filhos, minhas noras, meu genro e meus netos e meus bisnetos. Oro a Deus todos os dias por isso, porque não quero ver um neto meu perdido no grande dia do Senhor. Quero ver todos nós à direita do Senhor, recebendo o vinde bendito de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado. E aqueles que estão à esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha, não foi para você que o inferno foi preparado, não. Foi para o diabo e os demônios. Mas a Escritura garante que aquele que não aceitar a Jesus como Salvador vai para lá. Porque não há outro lugar. Só existe o céu e o inferno. E para o inferno vão todos aqueles que seguem a estrada larga, a estrada da festa, a estrada dos pecados, que vão com pecado e tudo, que não se arrependem de nada, que está tudo bem, vamos embora. E para o céu, diz a Escritura, que vai aquele, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for por Ele, não vai. Eu gostaria de que você entendesse bem essa palavra. Se não for por Jesus, você nunca verá o Senhor, você nunca chegará ao reino bendito do Pai. Pois bem, mas você precisa, é preciso que você abra o seu coração, entregue a sua vida, abandone esse pecado nojento que você tem. Isso não lhe leva a nada. Quando o céu se abrir e o trono branco aparecer, a terra e tudo que há nela desaparece e o céu também desaparece. Não há lugar para esse céu estrelado que vemos, lua e sol e tudo, e não há lugar também para a terra. Tudo some, só fica o trono, você e o julgador. O trono, as nações e o julgador. E agora vamos receber a sentença que o nosso corpo cavou aqui, adulterou e pecou à vontade e desceu. Foi até o atoleiro e não quer sair do atoleiro e continua pinotando aí e indo para o inferno por todos os caminhos, menos pelo caminho chamado Jesus, porque esse é o único caminho que nos leva ao céu, esse é o único caminho da eternidade, é o caminho por onde os santos vão passar para chegar à presença de Deus. Olhe esse versículo que foi lido para nos mostrar a grandeza do amor de Deus, a grandeza do sacrifício do Senhor Jesus, a grandeza da graça, a grandeza das misericórdias, a grandeza do reino eterno do Senhor e a grandeza do sofrimento na condenação. Todo mundo em trevas, todo mundo condenado, só aqueles que creram em Jesus irão morar na glória. Não adianta você ficar na igreja
dizendo que é membro, mas olha para dentro de você e não sente a salvação, não vê a salvação. Olha para seu coração, você continua com ódio de alguém, continua com desprezo contra alguém, você continua olhando para o defeito dos irmãos sem olhar para eles, sem orar por eles, sem buscá-los, você continua julgando os outros e caminhando para o inferno, mesmo estando dentro da igreja. Irmãos, livremos-nos disso. Se você está dentro da igreja, abra o seu coração agora, decida agora seguir a Jesus como Ele quer ser seguido, abraçá-lo como Ele quer ser abraçado, ficar com Ele, não largá-lo, não desprezá-lo, não haver outro interesse, porque eu quero dizer uma coisa a você, que toda a riqueza do mundo não vale a salvação de um pecador. Veja bem, se você aceita Jesus, viu? Você tem um prêmio que toda a riqueza do mundo não paga. Que prêmio é esse? A vida eterna na presença de Deus, contemplando a esse Deus maravilhoso que nunca ninguém viu, nem Adão, antes de pecar, conseguiu ver a Deus. Ninguém. Mas você o verá. Eu o verei. Nós o veremos. Nós os que formos para o céu, nós os que formos salvos, nós os que aceitarmos a Jesus como Salvador, vamos contemplar essa beleza e não só contemplar. A Escritura diz que nós seremos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque somos filhos adotivos. Somos filhos por adoção. Somos irmãos de Jesus. Ele nos chama meus irmãos. E ele aceitou ser chamado de Filho do Homem porque honra a humanidade na qual ele nasceu como homem, viveu como homem e Deus e morreu como homem e ressuscitou como Deus eterno. E agora está assentado à direita da majestade nas alturas e tem um nome que é acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos que há na terra, debaixo da terra, no mar, no céu. Todo joelho se dobre, até o joelho de Satanás terá que se dobrar e confessar a Jesus como Senhor, embora preto de raiva, mas terá que reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, meus amados, vale a pena você crer nesse Jesus maravilhoso. Olhe, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Não há remédio. O negócio é crer nele para sair da condenação, porque a palavra de Deus garante que aquele que crê na palavra do Senhor Jesus já passou da morte para a vida. E agora é filho de Deus, não é mais filho do mundo, não. Viu? Agora sua filiação é divina. Agora você é cidadão do céu na terra, procurando fazer a vontade do céu aqui na terra. Pois bem, você decide agora. Quem não crê já está condenado. Você não quer sair dessa condenação? Não quer sair desse estado? Você pode fazê-lo agora, neste instante, crendo em Jesus como Salvador e abraçando a salvação que Ele veio trazer. Pois bem, amados, essa é a nossa mensagem para hoje. Essa é a nossa mensagem.
e que a igreja entre nessa luta para salvar mais alguém. Irmãos, vamos parar com, muitas vezes, um culto sem vida, um sapateado sem necessidade. Vamos nos dobrar os joelhos diante dele, abrir o nosso coração, pedir a ele que rasgue nosso coração e tire dele aquilo que não glorifica o Senhor. E coloquemo-nos diante dele na brecha. Aleluia. Coloquemos na brecha. Por aqui Satanás não passa. Por aqui o demônio não passa. Aqui é Jesus e eu. É o Senhor Jesus e eu. É o bom pastor e a sua ovelha, que vão juntos pelo mesmo caminho para a eternidade de luz. E Deus nos abençoe, e Deus abençoe cada um que ouviu esta mensagem. Amém. Deus abençoe a todos. Irmã Delvira Cabral, mandando a paz aqui para nós. A família aqui retribui, tá, irmã Delvira? No Jardim Meriti. Irmã Raquel Mendes, né? Pastor Reginaldo Madruga e família, estamos na escuta, lá no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe, tá, irmã Raquel? E o pastor Reginaldo Madruga aí também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Sérgio da Conceição, ali de Jardim Sacramento, um abração, pastor, para o irmão. Como sempre, o irmão é um querido, amém? Pastor Gênesis, já falamos dele, mas ele entrou depois, né? Mas eu vou falar assim mesmo, né? Ele está dando a paz aqui para o pastor Ferreira, pastor Rogério, todos que estão assistindo conosco esse culto de pregação do Evangelho do Deus vivo. Muito bem. Deus abençoe, pastor Gênesis, eu mandei parabéns aí para o irmão. O irmão ficou noivo, que Deus abençoe o irmão, a sua noiva, as suas famílias, né? As suas igrejas, enfim, que o Senhor possa lapidar esse relacionamento de acordo com a vontade dele e vocês serem felizes, amém? Então que Deus possa te abençoar, meu irmão. Irmã Raquel Mendes aqui, né? Um dos poucos pregadores que ainda nos dias de hoje pregam a mensagem cristocêntrica, porque esse é o nosso desejo, irmã Raquel, né? Que Deus abençoe a irmã aí, acho que em Porto Alegre, né? Então tá aqui a Rosângela Carvalho, a paz do Senhor, pastores. Amém, que Deus te abençoe, tá, irmã Rosângela? Francisco Carvalho, que Deus continue abençoando os amados pastores e rogo vossas orações encarecidamente em nome do Senhor Jesus. Irmão Zirosias, que eu já falei, né? Um abração aí muito grande para a irmã, para a sua família toda, tá bom, irmã? Aí em São Paulo, né? Que Deus abençoe esse povo maravilhoso. Rosângela Carvalho, aqui tá todo mundo alegre, né? Damaris Wellington Soares também aqui. Um abração. Tá mandando aqui, a irmã Neuza tá mandando um abração, né? Em nome de Jesus. Estou esperando no final do ano, cara. Tá aqui, muito bem. Então que Deus possa abençoar a todos vocês aí. Roque Coutinho Paiva, também falei no início, né? Ele entrou. Pai do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Né? Tá aqui José Correia, Pai do Senhor Jesus Cristo, meu pastor. Deus abençoe. Salles Gomes Visa. Deus abençoe, Salles, meu amigo, meu irmão, onde você estiver. Tá bom? Você também é uma pessoa muito querida pra gente, tá? Nós vamos orar agora, né? Em nome de Jesus. Aqui, irmã Maria Socorro Figueiredo, que os pastores tenham uma semana de bênçãos com Jesus guiando os seus passos. Deus te abençoe, minha irmã, com esse carinho muito grande, com esse amor, né? Fraternal, que o Senhor, que é bom, coloque a bênção dele sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos orar agora entregando todos os ouvintes nas mãos do Senhor. Orar pela Bernadette, esposa do pastor Elci, pela irmã Rosa, esposa do pastor Edson. Não esquecer disso. Então nós vamos orar aqui agora por duas irmãs, né? A irmã Bernadette, que até o pastor Elci pediu oração, e a irmã Rosa do pastor Edson. Nós vamos fazer essa oração agora em nome do Senhor Jesus. O Boni também está melhorando. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem. Ó Deus, que ela penetre no mais profundo dos corações. Abençoe a cada ouvinte nesta noite
e que a tua bênção permaneça conosco durante a semana, como a nossa irmã aqui tem nos desejado. Que o Senhor tome a irmã Bernadette, ó Deus, lá de Saquarema nas tuas mãos, dá graça para tua filha, Senhor, estenda as tuas mãos curadora para curá-la, para abençoá-la, para que a enfermidade, seja lá o que for, saia do corpo e da vida da tua filha, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos e a tua palavra nos garante que os sinais seguirão aos que crerem. Toma a irmã Rosa nas tuas mãos, abençoa o pastor Edson. Toma ali, ó Pai, no 25 de agosto, estenda agora as tuas mãos de poder e glória para abençoar, para curar, ó Deus, para fazer a tua obra, porque tu és bom e eternas são as tuas misericórdias. Somos gratos ao Senhor por tão grandes benefícios em nossas vidas e que a tua boa palavra continue a ecoar nos corações dos ouvintes. Eu oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ferreira da Bênção Apostólica. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e alegres consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, sejam convosco e sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta triunfante do Senhor, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até segunda-feira às 19 horas, se nós estivermos por aqui.